a eles, após a morte dos pais, alguém que cuide bem de seus filhos, assim como eles cuidaram. E que sejam justos com relação aos filhos que estarão presentes e à sua herança, ao deixarem uma vontade, dizendo-lhes palavras apropriadas para que não haja injustiça em sua vontade em relação aos seus herdeiros futuros, nem se privem do bem ao não deixar uma vontade. 10. Aqueles que tomam a riqueza dos órfãos, agindo injusta e opressivamente, na verdade estão engolindo fogo em seus estômagos, e no dia da ressurreição serão queimados pelo fogo. 11. Allah vos confia e vos ordena em relação às questões de herança de vossos filhos. A herança deve ser dividida igualmente entre os filhos, sendo que o filho recebe o mesmo que duas filhas. Se o falecido não tiver filhos homens, mas apenas filhas, então as duas filhas receberão 2/3 do que ele deixou. E se houver apenas uma filha, ela receberá a metade da herança. E cada um dos pais do falecido receberá 1/6 do que ele deixou, se ele tiver um filho homem ou uma filha. E se ele não tiver filhos, mas tiver outros herdeiros além dos pais, então a mãe receberá 1/3 e o restante da herança pertencerá ao pai. E se o falecido tiver 2 ou mais irmãos, sejam homens ou mulheres, a mãe receberá 1/6 obrigatoriamente, e o restante será para o pai, como uma recomendação. E os irmãos não receberão nada. Essa divisão da herança ocorrerá após a execução da vontade deixada pelo falecido, desde que essa vontade não exceda 1/3 de sua riqueza e que todas as suas dívidas sejam pagas. Allah estabeleceu essa divisão da herança porque vocês não sabem quem, dos pais e filhos, é mais benéfico para vocês nesta vida e na vida futura. Pois o falecido pode pensar que um dos herdeiros é melhor e dar-lhe toda a riqueza, ou pode pensar mal dele e privá-lo dela, e a situação pode ser diferente disso. E aquele que sabe tudo isso é Allah, a quem nada está oculto. E, por isso, a divisão da herança foi estabelecida de acordo com o que foi esclarecido, e Allah tornou uma obrigação para seus servos. Certamente, Allah é sábio em sua legislação e planejamento. Benefícios dos versículos. As regras de herança mostram que a Sharia concedeu direitos aos homens e mulheres, levando em consideração a justiça entre eles e a realização do benefício mútuo. Uma ênfase severa na proibição de usurpar a riqueza dos órfãos e a proibição de desperdiçá-la de qualquer maneira. Como a riqueza é uma das principais causas de conflitos entre as pessoas, Allah determinou sua divisão nas leis de herança. 2. Ó esposos! A vocês pertence a metade do que deixaram suas esposas, se elas não tiverem filhos. Mas se elas tiverem filhos, seja um menino ou uma menina, a elas pertence 1/4 daquilo que deixaram, após a execução de sua vontade e o pagamento de suas dívidas. E às esposas pertence 1/4 daquilo que vocês deixaram, se vocês não tiverem filhos. Mas se vocês tiverem filhos, seja um menino ou uma menina, a elas pertence 1/8 daquilo que vocês deixaram, após a execução de sua vontade e o pagamento de suas dívidas. Esses versículos estabelecem as regras de divisão da herança entre maridos e esposas. Se o casal não tiver filhos, a esposa receberá metade da herança deixada pelo marido. Se houver filhos, a esposa receberá 1/4 da herança. Por outro lado, se o marido falecido não tiver filhos, a esposa receberá 1/4 da herança deixada por ele. Se houver filhos, a esposa receberá 1/8 da herança. É importante ressaltar que essas divisões ocorrerão após a execução da vontade do falecido e o pagamento de suas dívidas. 15. E aquelas que cometerem o ato obsceno da fornicação entre as vossas esposas, tanto as que são casadas como as que são solteiras, castigai-as com 4 testemunhas fiéis dentre vós. E se elas testemunharem a prática, confinai-as em suas casas até que a morte as reclame, ou até que Allah lhes abra um caminho diferente. Em seguida, Allah lhes mostrará um caminho. Açoitai, pois, com 100 açoites a fornicadora casada e exilai-a por 1 ano. E apedrejai a fornicadora que é solteira. 16. E aqueles que cometerem o ato obsceno da fornicação entre homens, quer sejam casados ou solteiros, puni-os com afrontas verbais e físicas, que causem desonra e repreensão. Se eles se arrependerem e abandonarem essa prática, então abandonai-os, pois quem se arrepende de um pecado é como aquele que não o cometeu. Certamente, Allah é perdoador, misericordiador para com seus servos que se arrependem. O castigo mencionado acima foi aplicado inicialmente.
Posteriormente, foi substituído pelo açoitamento e exílio da fornicadora casada e pelo apedrejamento da fornicadora solteira. 17. Certamente, Allah só aceita o arrependimento daqueles que cometem pecados e transgressões por ignorância e que se arrependem antes de chegarem à morte, e eles voltam-se sinceramente para o seu Senhor. A esses, Allah aceita o seu arrependimento e perdoa as suas faltas. E Allah é conhecedor de todas as condições de seus servos, sábio em sua avaliação e legislação. 18. Allah não aceita o arrependimento daqueles que persistem nos atos pecaminosos e não se arrependem até que experimentem a agonia da morte. Nesse momento, um deles dirá: agora me arrependo do que cometi como pecado. E Allah não aceita o arrependimento daqueles que morrem enquanto persistem na incredulidade. Eles são os pecadores obstinados, aqueles que morrem enquanto permanecem em sua descrença, e para eles preparamos um castigo doloroso. 19. Ó crentes! Não é permitido que herdem as esposas de vossos pais como herdareis vossos bens, nem que as maltrateis para lhes causar dano, a fim de que elas renunciem a uma parte do dote ou de outros benefícios que lhes tenhais concedido. No entanto, se elas cometerem uma obscenidade clara, então é permitido que as retenhais e as castigueis, até que elas se redimam mediante o que lhes tendes concedido. Convivei com vossas esposas de forma amável, evitando prejudicá-las. E se não gostardes delas, isso pode ser uma coisa que Allah transformará em algo bom, tanto nesta vida como na outra. Esses versículos tratam de diferentes questões relacionadas à fornicação, adultério, arrependimento e tratamento adequado das esposas. É mencionado o castigo para aqueles que cometem atos obscenos de fornicação, com punições específicas para homens e mulheres casados ou solteiros. Também é destacada a importância do arrependimento sincero e da misericórdia de Allah. Além disso, são fornecidas instruções sobre o tratamento adequado das esposas, enfatizando a importância de uma convivência amável e evitando prejudicá-las. Também, pelo bem que contém e que Deus possa torná-lo muito bom. 20. E se desejais, ó esposos, divorciar-vos de uma mulher e substituí-la por outra, não há impedimento nisso. No entanto, se já lhe tiverdes dado uma grande quantia como dote para a separação, não é permitido que tomeis nada disso de volta. Pois tomar o que lhes haveis dado seria uma acusação clara, um pecado evidente. 21. Como podeis tomar de volta o dote que lhes haveis dado, após terdes desfrutado uma relação de afeto, amor, prazer e compartilhamento de segredos? Pois cobiçar o que está em suas mãos após tudo isso é algo repreensível e abominável. Elas possuem um compromisso rigoroso convosco, resultante da permissão de Deus e de seu decreto. 22. Não vos caseis com as mulheres que vossos pais já casaram, pois isso é proibido, exceto o que ocorreu antes do Islã, então não há censura sobre isso. O casamento dos filhos com as esposas de seus pais é uma ação de extrema repugnância, que provoca a ira de Deus e é um caminho terrível para quem o trilha. 23. Deus proibiu-vos de casar com vossas mães, mesmo que não as tenhais conhecido, ou seja, mães biológicas ou adotivas, ou com as filhas vossas, mesmo que tenham sido criadas por vós. Da mesma forma, estão proibidas as filhas do filho, as filhas da filha, as irmãs por parte de pai ou mãe, as tias paternas e maternas, assim como as tias-avós paternas e maternas, e as filhas do irmão e da irmã, e seus filhos, mesmo que tenham sido criados por vós. Também são proibidas as mães que vos amamentaram, as irmãs de leite, as mães das vossas esposas, quer tenhais ou não tenhais tido relações com elas, e as filhas das esposas de outros homens que cresceram e foram criadas em vossas casas, na maioria dos casos. Entretanto, se elas não foram criadas em vossas casas, não há impedimento em casar com suas filhas. É proibido casar com as esposas de vossos filhos, mesmo que nunca as tenhais conhecido, e isso também se aplica às esposas dos filhos adotados. É proibido o casamento entre duas irmãs, seja por laços de parentesco ou de amamentação, exceto o que ocorreu na era da ignorância, pois Deus perdoou isso. Deus é perdoador e misericordioso para com seus servos arrependidos. Dos benefícios dos versículos. Quando um homem se relaciona com sua esposa, o dote dela é estabelecido e não lhe é permitido ultrapassar ou cobiçar esse dote, mesmo que deseje se separar e divorciar-se dela. Deus proibiu o casamento com as esposas dos pais, pois é um ato indecente repugnado pelas mentes sãs e pela natureza sã.
Deus explicou detalhadamente quem é permitido e quem é proibido em relação ao casamento entre mulheres, baseando-se na relação de parentesco, parentesco por casamento ou amamentação. Isso é feito para honrá-las e protegê-las de qualquer transgressão. 24. É proibido para vós casar com mulheres já casadas, exceto as cativas que possuís como despojo de guerra no caminho de Allah. É permitido para vós ter relações com elas após o término do período de espera, após a menstruação. Allah vos ordena isso como um decreto divino. Allah permite-vos casar com outras mulheres, desde que as busqueis com vossos bens e de forma lícita, não com a intenção de cometer adultério. E, se desfrutardes delas em matrimônio, dai-lhes o dote que lhes foi prescrito por Allah. Não há pecado sobre vós no acordo mútuo após fixar o dote obrigatório, seja aumentando ou diminuindo-o por consentimento mútuo. Allah é conhecedor de tudo que ele criou, sábio em seus decretos e legislações. 25. E para aqueles de vós, ó homens, que não possuem meios suficientes para se casar com mulheres livres, é permitido casar com escravas crentes que estejam em vossas posse, desde que sejam crentes e não sejam conhecidas por suas imoralidades. Allah conhece a verdadeira fé em vós e o que está oculto em vossos corações. Vós e elas sois iguais perante a religião e a humanidade, então não hesiteis em casar-vos com elas com a permissão dos seus senhores e dai-lhes o dote sem diminuição ou demora, desde que sejam castas e não se envolvam em adultério de forma evidente. Se, no entanto, se casarem e cometerem o ato obsceno do adultério, o castigo para elas será metade da punição estabelecida para as mulheres livres, ou seja, 50 chicotadas, e não será aplicada a pena de apedrejamento sobre elas, ao contrário das mulheres livres que cometerem adultério. Isso é mencionado como uma permissão para o casamento com escravas crentes e castas para aqueles que temem cair no adultério, mas não têm capacidade de se casar com mulheres livres. No entanto, a paciência em não se casar com escravas é mais recomendada, a fim de evitar a escravização dos filhos. Allah é perdoador para aqueles que se arrependem de seus pecados, misericordioso com eles, e é parte de sua misericórdia permitir-lhes o casamento com escravas quando não podem se casar com mulheres livres, temendo o adultério. 26. Allah, glorificado seja, deseja, através da legislação desses mandamentos, esclarecer para vós os sinais de sua lei e religião, e o que contém de benefícios para vós nesta vida e na outra. Ele quer guiar-vos pelos caminhos dos profetas anteriores, em permissões e proibições, em suas nobres características e suas boas condutas, para que possais segui-los. Ele deseja que vos afasteis da desobediência e volteis à obediência a ele. Allah é conhecedor do que traz benefício a seus servos, e portanto, ele institui essas leis para vós, sábio em sua legislação e administração dos vossos assuntos. Dos benefícios dos versículos. A proibição do casamento com mulheres já casadas, sejam livres ou escravas, até que o período de espera seja concluído, independentemente da causa do período de espera. O dote da mulher é devido após a consumação do casamento, e é permitido que parte do dote seja reduzida, desde que seja com consentimento mútuo. É permitido casar com escravas crentes quando alguém não tem meios de se casar com mulheres livres e teme cair em adultério. No entanto, a paciência em não se casar com escravas é preferível para evitar a escravização dos filhos. Um dos objetivos da legislação é esclarecer a orientação e o desvio, e guiar as pessoas pelos caminhos dos profetas anteriores em termos de permissões. Os versículos que você mencionou são do Alcorão Sagrado. No entanto, gostaria de esclarecer que, como modelo de linguagem e inteligência artificial, não possuo crenças religiosas ou pessoais. Minha função é fornecer informações imparciais e responder a perguntas com base no conhecimento geral disponível. Se você tiver alguma dúvida específica sobre o Islã, posso tentar fornecer informações gerais com base nas fontes disponíveis até a data de corte do meu conhecimento em setembro de 2021. No entanto, para uma compreensão mais aprofundada ou interpretações precisas dos textos religiosos, é recomendado consultar estudiosos religiosos, líderes religiosos ou fontes especializadas. 27. E Allah deseja perdoar-vos, e deseja perdoar os vossos pecados, e deseja que aqueles que seguem os seus desejos se afastem do caminho da retidão, afastando-se dele de forma extrema. 28. Allah deseja aliviar-vos das vossas obrigações religiosas, pois ele não vos impõe algo que não possais suportar. Ele é conhecedor da fraqueza do ser humano em sua criação e em seu comportamento.
29. Ó crentes! Não vos prejudiqueis uns aos outros injustamente, tomando a propriedade alheia através de coerção, roubo, suborno ou outros meios ilícitos, a menos que seja por meio de comércio consentido pelos dois lados. Assim, é permitido a vós desfrutá-la e agir com ela. Não deveis matar uns aos outros, nem deveis causar a morte de vós mesmos. Não deveis lançar-vos à destruição. Allah é misericordioso para convosco, e é da sua misericórdia que ele proíbe a vossa destruição, o vosso sangue, as vossas propriedades e a vossa honra. 30. Aquele que cometer tais atos proibidos, como usurpar a propriedade alheia ou transgredir contra ela através de assassinato ou outros meios, conhece o que está fazendo, não é ignorante ou esquecido. Allah o lançará num fogo ardente no dia da ressurreição, onde sofrerá com o calor intenso e padecerá com o tormento. Isso é fácil para Allah, pois ele é capaz de tudo. 30. Aquele que cometer tais atos proibidos, como usurpar a propriedade alheia ou transgredir contra ela através de assassinato ou outros meios, conhece o que está fazendo, não é ignorante ou esquecido. Allah o lançará num fogo ardente no dia da ressurreição, onde sofrerá com o calor intenso e padecerá com o tormento. Isso é fácil para Allah, pois ele é capaz de tudo. 31. Ó crentes! Afastai-vos de cometer grandes pecados, como associar parceiros a Allah, desobedecer aos pais, matar uma vida humana ou praticar usura. Se vos afastardes desses atos proibidos, Allah perdoará as vossas pequenas transgressões e vos admitirá em um lugar honrado junto a ele, que é o paraíso. 32. Ó crentes! Não desejai o que Allah conferiu a alguns de vós em preferência a outros, pois isso pode levar ao ressentimento e inveja. Não é adequado para as mulheres almejarem o que Allah concedeu aos homens. A cada grupo de vós é designada uma porção de trabalho adequada a ele. Pedi a Allah que aumente sua graça sobre vós, pois ele é conhecedor de todas as coisas e concede a cada tipo de trabalho o que lhe convém. 33. Para cada um de vós, designamos herança que receberá dos pais e parentes próximos. E aqueles com quem fizerdes acordos de aliança e ajuda, concedei-lhes sua parte da herança. Allah é testemunha de todas as coisas. E ele é testemunha de vossos acordos e compromissos. O sistema de herança com base em acordos foi estabelecido no início do Islã, mas foi posteriormente abrogado. Benefícios dos versículos. A ampla misericórdia de Allah para com seus servos, pois ele ama o arrependimento deles e busca aliviar-lhes as dificuldades. Quanto aos seguidores dos desejos carnais, eles são desviados do caminho correto. A lei islâmica protege os direitos das pessoas, proibindo a agressão contra a vida, a propriedade e a honra, e estabelecendo a maior punição para tal. Afastar-se dos grandes pecados é uma condição para entrar no paraíso e obter o perdão pelos pecados menores. Estar satisfeito com a distribuição de Allah e não cobiçar o que está nas mãos das pessoas evita inveja e ressentimento em relação ao decreto divino. 34. Suas esposas têm direitos sobre vocês, devido à preferência que Deus lhes concedeu com sua graça. Vocês têm a obrigação de provê-las e mantê-las. As mulheres virtuosas são obedientes a seus senhores, obedientes a seus maridos. Deus as protege na ausência deles, por sua orientação. E, quanto às que vocês temem se rebelar, admoestem-nas, deixem-nas sozinhas em seus leitos, e as castiguem. Mas, se elas desobedecerem, não busquem meios de molestá-las. Deus é sublime, grande. 35. E se temerem a separação entre o casal, então enviem um árbitro da família dele e um árbitro da família dela. Se desejarem a reconciliação, Deus promoverá a concórdia entre eles. Deus é conhecedor, ciente de tudo que seus servos escondem em seus corações. 36. Adorem somente a Deus e não associem nada a Ele. Tratem bem seus pais, honrando e obedecendo-os. Sejam benevolentes com parentes, órfãos, necessitados e vizinhos próximos e distantes. Sejam gentis com os companheiros de viagem e com os estrangeiros que precisam de ajuda. Sejam justos com seus próprios escravos. Deus não aprecia os arrogantes e orgulhosos que se vangloriam diante das pessoas. 37. Deus não gosta daqueles que são mesquinhos e impedem de gastar o que Deus lhes deu de sua provisão. Eles ordenam o que não praticam. Eles escondem o conhecimento e a graça que Deus lhes concedeu, enquanto mostram o falso.
Essas são características dos incrédulos, e preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. Benefícios dos versículos. A confirmação da autoridade dos homens sobre as mulheres devido à preferência de Deus e aos direitos que lhes são devidos, especialmente o dever de sustentar a esposa. O aviso contra a opressão e injustiça contra as mulheres na disciplina, lembrando o servo da capacidade e superioridade de Deus, exaltado seja ele. O aviso contra os vícios morais, como o orgulho, a ostentação, a avareza e a ocultação do conhecimento, sem compartilhá-lo com as pessoas. 38. E assim preparamos o castigo para aqueles que gastam suas riquezas apenas para serem vistos pelas pessoas e receberem elogios, enquanto não acreditam em Deus nem no dia do juízo final. Preparamos para eles um castigo humilhante. E eles não são desviados, exceto por seguirem o Satanás. E que péssimo companheiro ele é! 39. O que essas pessoas perderiam se acreditassem sinceramente em Deus e no dia do juízo final e gastassem suas riquezas sinceramente pela causa de Deus? Na verdade, tudo isso é um bem para eles. E Deus está bem ciente do que fazem, e Ele recompensará cada um de acordo com suas ações. 40. Deus é justo e não injustiça a seus servos nem sequer a quantidade de um átomo de bem. E Ele não aumenta o mal deles nem sequer um pouco. E se alguém fizer uma boa ação do tamanho de um átomo, ele a multiplicará em recompensa por sua generosidade. E ele concederá uma grande recompensa adicional da parte dele. 31. Ó crentes! Afastai-vos de cometer grandes pecados, como associar parceiros a Allah, desobedecer aos pais, matar uma vida humana ou praticar usura. Se vos afastardes desses atos proibidos, Allah perdoará as vossas pequenas transgressões e vos admitirá em um lugar honrado junto a Ele, que é o paraíso. 32. Ó crentes! Não desejai o que Allah conferiu a alguns de vós em preferência a outros, pois isso pode levar ao ressentimento e inveja. Não é adequado para as mulheres almejarem o que Allah concedeu aos homens. A cada grupo de vós é designada uma porção de trabalho adequada a ele. Pedi a Allah que aumente sua graça sobre vós, pois Ele é conhecedor de todas as coisas e concede a cada tipo de trabalho o que lhe convém. 33. Para cada um de vós, designamos herança que receberá dos pais e parentes próximos. E aqueles com quem fizerdes acordos de aliança e ajuda, concedei-lhes sua parte da herança. Allah é testemunha de todas as coisas. E Ele é testemunha de vossos acordos e compromissos. O sistema de herança com base em acordos foi estabelecido no início do Islã, mas foi posteriormente abrogado. Benefícios dos versículos. A ampla misericórdia de Allah para com seus servos, pois Ele ama o arrependimento deles e busca aliviar-lhes as dificuldades. Quanto aos seguidores dos desejos carnais, eles são desviados do caminho correto. A lei islâmica protege os direitos das pessoas, proibindo a agressão contra a vida, a propriedade e a honra, e estabelecendo a maior punição para tal. Afastar-se dos grandes pecados é uma condição para entrar no paraíso e obter o perdão pelos pecados menores. Estar satisfeito com a distribuição de Allah e não cobiçar o que está nas mãos das pessoas evita inveja e ressentimento em relação ao decreto divino. 34. Suas esposas têm direitos sobre vocês, devido à preferência que Deus lhes concedeu com sua graça. Vocês têm a obrigação de provê-las e mantê-las. As mulheres virtuosas são obedientes a seus senhores, obedientes a seus maridos. Deus as protege na ausência deles, por sua orientação. E, quanto às que vocês temem se rebelar, admoestem-nas, deixem-nas sozinhas em seus leitos, e as castiguem. Mas, se elas lhes obedecerem, não busquem meios de molestá-las. Deus é sublime, grande. 35. E se temerem a separação entre o casal, então enviem um árbitro da família dele e um árbitro da família dela. Se desejarem a reconciliação, Deus promoverá a concórdia entre eles. Deus é conhecedor, ciente de tudo que seus servos escondem em seus corações. 36. Adorem somente a Deus e não associem nada a Ele. Tratem bem seus pais, honrando e obedecendo-os. Sejam benevolentes com parentes, órfãos, necessitados e vizinhos próximos e distantes. Sejam gentis com os companheiros de viagem e com os estrangeiros que precisam de ajuda. Sejam justos com seus próprios escravos. Deus não aprecia os arrogantes e orgulhosos que se vangloriam diante das pessoas. 37.
Deus não gosta daqueles que são mesquinhos e impedem de gastar o que Deus lhes deu de sua provisão. Eles ordenam o que não praticam. Eles escondem o conhecimento e a graça que Deus lhes concedeu, enquanto mostram o falso. Essas são características dos incrédulos, e preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. Benefícios dos versículos. A confirmação da autoridade dos homens sobre as mulheres devido à preferência de Deus e aos direitos que lhes são devidos, especialmente o dever de sustentar a esposa. O aviso contra a opressão e injustiça contra as mulheres na disciplina, lembrando o servo da capacidade e superioridade de Deus, exaltado seja ele. O aviso contra os vícios morais, como o orgulho, a ostentação, a avareza e a ocultação do conhecimento, sem compartilhá-lo com as pessoas. 38. E assim preparamos o castigo para aqueles que gastam suas riquezas apenas para serem vistos pelas pessoas e receberem elogios, enquanto não acreditam em Deus nem no dia do juízo final. Preparamos para eles um castigo humilhante. E eles não são desviados, exceto por seguirem o Satanás. E que péssimo companheiro ele é! 39. O que essas pessoas perderiam se acreditassem sinceramente em Deus e no dia do juízo final e gastassem suas riquezas sinceramente pela causa de Deus? Na verdade, tudo isso é um bem para eles. E Deus está bem ciente do que fazem, e Ele recompensará cada um de acordo com suas ações. 40. Deus é justo e não injustiça a seus servos nem sequer a quantidade de um átomo de bem. E Ele não aumenta o mal deles nem sequer um pouco. E se alguém fizer uma boa ação do tamanho de um átomo, Ele a multiplicará em recompensa por sua generosidade. E Ele concederá uma grande recompensa adicional da parte dele. 41. Então, como será no dia do juízo, quando trazermos um profeta de cada nação para testemunhar contra eles com relação ao que fizeram? E traremos você, ó mensageiro, como testemunha contra a sua própria nação. 42. Naquele grande dia, aqueles que negaram a Deus e desobedeceram seu mensageiro desejariam se tornar pó e ficar iguais à terra. Eles não serão capazes de esconder de Deus qualquer coisa do que fizeram, porque Deus selará suas bocas, para que não falem, e permitirá que suas mãos testemunhem contra eles mesmos. 43. Ó crentes, acreditem em Deus e sigam seu mensageiro. Não realizem as orações enquanto estiverem em estado de embriaguez, até que estejam conscientes novamente. E ponderem sobre o que estão dizendo, isso era antes da proibição total do consumo de álcool. E não realizem as orações enquanto estiverem em estado de impureza ritual, janaba, e não entrem nas mesquitas nessas condições, exceto para passar rapidamente por elas. Até que vocês tomem banho ritual, guzo. E se estiverem doentes ou em viagem, ou se tiverem tido relações sexuais com suas esposas e não encontrarem água, então recorram à terra pura, Tayamum, e esfreguem seus rostos e mãos com ela. Deus é indulgente e perdoador em relação às suas dificuldades e faltas. 44. Você, ó mensageiro, não sabia como os judeus, aos quais Deus concedeu o conhecimento da Torá, alteravam a verdade pelo erro, desviando os outros do caminho reto que você trouxe? 45. Eu juro por Allah, o Todo-Poderoso, que conheço melhor os vossos inimigos do que vós, ó crentes. Por isso, informo-vos sobre eles e revelo-vos as suas hostilidades. Allah é suficiente como protetor, guardando-vos dos seus ataques, e Allah é suficiente como auxílio, impedindo as suas intrigas e malevolências e concedendo-vos a vitória sobre eles. 46. Entre os judeus, há um grupo maligno que distorce as palavras reveladas por Allah, interpretando-as de forma diferente do que Allah revelou. Quando o mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, lhes ordena algo, eles dizem, ouvimos e desobedecemos. E de forma zombeteira, eles dizem, escuta o que dizemos, mas na verdade pretendem dizer, obedecemos ao que dizes. Na realidade, eles desejam difamar a religião. Se eles dissessem, ouvimos e obedecemos ao teu comando, em vez de ouvimos e desobedecemos ao teu comando, e se dissessem, escuta, em vez de escuta, não ouvimos, e se dissessem, esperamos entender o que dizes, em vez de dizerem, cuida de nós, isso seria melhor para eles e mais justo. Isso é uma boa etiqueta com o mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Mas Allah os amaldiçoou e os expulsou de sua misericórdia devido à sua incredulidade. Eles não terão fé que lhes seja benéfica.
47. Ó vós, que receberam o livro, judeus e cristãos, crede no que revelamos a Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, o qual confirma o que tendes do Tavrat, Torá, e do Injil, Evangelho, antes que apaguemos os semblantes e os transformemos em traseiros, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos os infratores do sábado. A vontade de Allah é cumprida. 48. Allah não perdoa que lhe associem parceiros, mas perdoa o que está abaixo do shirk, associação a ele, e do kufr, incredulidade, a quem desejar, por sua graça, ou castiga aqueles que assim merecem, de acordo com os seus pecados e com a justiça. Aquele que associa parceiros a Allah, comete um pecado imenso, que não será perdoado se morrer nesse estado. 4. Não vês, ó mensageiro, como essas pessoas se elogiam e se consideram justas e boas. Mas é somente Allah que elogia e purifica quem ele deseja, pois ele conhece o que está oculto nos corações. Eles não serão privados de nada das recompensas por suas obras, nem mesmo do tamanho da semente de uma tâmara. 50. Ó mensageiro, vê como eles atribuem mentiras a Allah, elogiando-se a si mesmos. Isso é um pecado evidente, revelando a sua desorientação. 41. Então, como será no dia do juízo, quando trazermos um profeta de cada nação para testemunhar contra eles com relação ao que fizeram? E traremos você, ó mensageiro, como testemunha contra a sua própria nação. 42. Naquele grande dia, aqueles que negaram a Deus e desobedeceram seu mensageiro desejariam se tornar pó e ficar iguais à terra. Eles não serão capazes de esconder de Deus qualquer coisa do que fizeram, porque Deus selará suas bocas, para que não falem, e permitirá que suas mãos testemunhem contra eles mesmos. 43. Ó crentes, acreditem em Deus e sigam seu mensageiro. Não realizem as orações enquanto estiverem em estado de embriaguez, até que estejam conscientes novamente. E ponderem sobre o que estão dizendo, isso era antes da proibição total do consumo de álcool. E não realizem as orações enquanto estiverem em estado de impureza ritual, janaba, e não entrem nas mesquitas nessas condições, exceto para passar rapidamente por elas. Até que vocês tomem banho ritual, guzo. E se estiverem doentes ou em viagem, ou se tiverem tido relações sexuais com suas esposas e não encontrarem água, então recorram à terra pura, Tayamum, e esfreguem seus rostos e mãos com ela. Deus é indulgente e perdoador em relação às suas dificuldades e faltas. 44. Você, ó mensageiro, não sabia como os judeus, aos quais Deus concedeu o conhecimento da Torá, alteravam a verdade pelo erro, desviando os outros do caminho reto que você trouxe? 45. Eu juro por Allah, o Todo-Poderoso, que conheço melhor os vossos inimigos do que vós, ó crentes. Por isso, informo-vos sobre eles e revelo-vos as suas hostilidades. Allah é suficiente como protetor, guardando-vos dos seus ataques, e Allah é suficiente como auxílio, impedindo as suas intrigas e malevolências e concedendo-vos a vitória sobre eles. 46. Entre os judeus, há um grupo maligno que distorce as palavras reveladas por Allah, interpretando-as de forma diferente do que Allah revelou. Quando o mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, lhes ordena algo, eles dizem, ouvimos e desobedecemos. E de forma zombeteira, eles dizem, escuta o que dizemos, mas na verdade pretendem dizer, obedecemos ao que dizes. Na realidade, eles desejam difamar a religião. Se eles dissessem, ouvimos e obedecemos ao teu comando, em vez de ouvimos e desobedecemos ao teu comando, e se dissessem, escuta, em vez de escuta, não ouvimos, e se dissessem, esperamos entender o que dizes, em vez de dizerem, cuida de nós, isso seria melhor para eles e mais justo. Isso é uma boa etiqueta com o mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Mas Allah os amaldiçoou e os expulsou de sua misericórdia devido à sua incredulidade. Eles não terão fé que lhes seja benéfica. 47. Ó vós, que receberam o livro, judeus e cristãos, crede no que revelamos a Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, o qual confirma o que tendes do Tavrat, Torá, e do Injil, Evangelho, antes que apaguemos os semblantes e os transformemos em traseiros, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos os infratores do sábado. A vontade de Allah é cumprida. 48. Allah não perdoa que lhe associem parceiros, mas perdoa o que está abaixo do shirk, associação a ele,
e do kufr, incredulidade, a quem desejar, por sua graça, ou castiga aqueles que assim merecem, de acordo com os seus pecados e com a justiça. Aquele que associa parceiros a Allah, comete um pecado imenso, que não será perdoado se morrer nesse estado. 4. Não vês, ó mensageiro, como essas pessoas se elogiam e se consideram justas e boas. Mas é somente Allah que elogia e purifica quem ele deseja, pois ele conhece o que está oculto nos corações. Eles não serão privados de nada das recompensas por suas obras, nem mesmo do tamanho da semente de uma tâmara. 50. Ó mensageiro, vê como eles atribuem mentiras a Allah, elogiando-se a si mesmos. Isso é um pecado evidente, revelando a sua desorientação. 60. Não vês, ó mensageiro, como os judeus, que receberam uma porção do conhecimento de Allah, acreditam nos ídolos que eles mesmos criaram, além de Allah, e dizem, em imitação dos politeístas, estes são mais guiados no caminho do que os seguidores de Muhammad. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Benefícios dos versículos. A suficiência de Allah para os crentes e o seu auxílio que os torna independentes de qualquer outra coisa. A revelação dos crimes dos judeus, como a distorção das palavras de Allah, a sua má conduta em relação ao mensageiro e o seu julgamento de acordo com outro que não a lei de Allah, glorificado seja ele. A exposição do perigo da associação a Allah e da incredulidade, que não serão perdoadas após a morte. Quanto aos pecados menores, eles estão sob o controle da vontade de Allah, o Altíssimo. 61. Quando é dito a eles, vinde e recorrei ao que Deus revelou em seu livro e ao mensageiro, para que ele julgue entre vós em vossas disputas, tu vês que eles se afastam completamente de ti, recusando-se a recorrer a ti. 62. Então, qual será a atitude desses hipócritas quando enfrentarem calamidades devido aos pecados que cometeram, e então vierem a ti, ó mensageiro, pedindo desculpas e jurando por Deus, não tínhamos a intenção de recorrer a ninguém além de ti, buscando reconciliação e justiça entre os litigantes? Mas eles estão mentindo nisso, pois a reconciliação e a justiça estão em seguir a lei de Deus em seu julgamento sobre seus servos. 63. São aqueles que Deus conhece o que escondem em seus corações de hipocrisia e más intenções. Então, ó mensageiro, afasta-te deles e não te preocupes com eles. Explica-lhes claramente o julgamento de Deus, desejando o bem para eles e advertindo-os severamente. E fala-lhes com uma palavra firme e penetrante, que atinja profundamente em suas almas. 64. Não enviamos nenhum mensageiro, exceto para ser obedecido com a permissão e o decreto de Deus. Se eles, quando cometeram injustiças contra si mesmos, viessem a ti, ó mensageiro, buscando o perdão de Deus, arrependidos e confessando seus erros, e se buscassem o teu intercessão para obter o perdão de Deus, encontrariam Deus aceitador do arrependimento, misericordioso com eles. 65. Mas a realidade não é como esses hipócritas afirmam. Então Deus jura por si mesmo que eles não serão verdadeiros crentes até que recorram ao mensageiro durante sua vida e, depois de sua morte, recorram à sua legislação em todas as questões de disputa entre eles. Eles devem estar totalmente satisfeitos com o julgamento do mensageiro, sem sentirem qualquer desconforto ou dúvida em seus corações, e devem se submeter completamente, tanto externa quanto internamente, à sua autoridade. Benefícios dos versículos. Recorrer a tribunais humanos em vez de seguir a lei divina é contrário à verdadeira fé em Deus. A verdadeira fé só pode ser alcançada através da submissão à lei divina, com contentamento no coração e submissão externa e interna ao que a lei determina. Uma das características mais proeminentes dos hipócritas é a falta de satisfação com a lei de Deus e a preferência pelo julgamento dos tiranos. É recomendado afastar-se das pessoas ignorantes e desviadas, ao mesmo tempo em que se aconselha e adverte com veemência sobre Deus. 66-68. Se tivéssemos ordenado que matassem uns aos outros ou que abandonassem suas casas, apenas alguns teriam obedecido à nossa ordem. Que agradeçam a Deus por não lhes ter sido imposto algo difícil. Se tivessem cumprido o que lhes foi ordenado, teria sido melhor para eles do que a desobediência. Teria fortalecido sua fé e lhes teríamos concedido uma grande recompensa. Teríamos guiado o caminho para Deus e para o paraíso. 69. Quem obedecer a Deus e ao mensageiro estará entre os agraciados por Deus com a entrada no paraíso, os profetas, os verazes, os mártires e os justos.
Que excelente companhia terão no paraíso! 70. Essa recompensa mencionada é uma graça especial de Deus para seus servos. Deus é suficiente como conhecedor de suas condições e recompensará cada um de acordo com suas ações. 71. Ó crentes, tenham fé em Deus e sigam o seu mensageiro. Tomem precauções contra seus inimigos, adotando medidas para combatê-los. Saiam em grupos e todos juntos, de acordo com o que for melhor para vocês e para a punição de seus inimigos. 72. Certamente, entre vocês, ó muçulmanos, há aqueles que são relutantes em sair para lutar contra seus inimigos devido à covardia deles, enquanto desencorajam os outros. Eles são os hipócritas e aqueles de fé fraca. Se vocês obtiverem êxito ou conquista de Deus, eles dirão com alegria pela sua própria segurança: Deus me favoreceu por não ter participado da batalha com eles, para que eu não sofresse o que eles sofreram. 73. E se vocês, ó muçulmanos, alcançarem o favor de Deus com vitória ou despojo, o que aqueles que ficaram para trás dirão: se eu estivesse com eles nessa batalha, teria obtido uma grande recompensa. 74. Portanto, lutem pela causa de Deus para que sua palavra seja mais elevada. Os crentes sinceros que trocam a vida mundana pela vida futura e os que lutam pela causa de Deus serão recompensados. Eles serão martirizados ou obterão a vitória sobre seus inimigos. Deus lhes concederá uma grande recompensa, que é o paraíso e o agrado de Deus. Benefícios dos versículos. A prática da obediência é um dos principais meios de se manter firme na religião. Tomar precauções e adotar medidas para combater os inimigos são importantes para a defesa da comunidade muçulmana. Aqueles que têm medo de lutar e desencorajam os outros estão agindo com covardia e falta de fé. Lutar pela causa de Deus e sacrificar a vida terrena em busca da vida futura é uma forma de alcançar a mais alta recompensa de Deus. A recompensa mencionada pode ser o martírio ou a vitória sobre os inimigos. Ambas são consideradas grandes recompensas de Deus. 75. E o que os impede, ó crentes, de lutar pela causa de Allah, para elevar sua palavra e socorrer os oprimidos, homens, mulheres e crianças que clamam a Allah, dizendo: ó nosso Senhor, liberta-nos desta cidade cujo povo é injusto e associa outros a Allah, e concede-nos um protetor proveniente de ti, que nos auxilie e nos defenda contra a opressão. 76. Os fiéis verdadeiros lutam pela causa de Allah para elevar sua palavra, enquanto os incrédulos lutam pela causa de seus ídolos. Combatei, pois, os aliados do diabo, pois se os combaterdes, certamente sereis vitoriosos. A trama do diabo é fraca e não pode prejudicar aqueles que confiam em Allah, o Altíssimo. 77. Não estais cientes, ó mensageiro, daqueles dos teus companheiros que imploraram para não serem convocados para a guerra? E foi-lhes dito: deixai de lutar, observai a oração e pagai o zakat. E quando a guerra foi prescrita, alguns deles se sentiram sobrecarregados e temerosos, temendo os outros como temem a Allah, ou até mais. E disseram: ó nosso Senhor, por que nos ordenaste a lutar? Por que não nos adiaste um pouco? Dize-lhes, ó mensageiro, a alegria deste mundo é efêmera, e a vida futura é melhor para aqueles que temem a Allah. E não sereis privados de recompensa alguma pelas vossas boas ações, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. 78. Onde quer que estejais, a morte vos alcançará, mesmo que estejais em fortalezas intransponíveis. Se algum bem vos acontecer, dirão: isso é de Allah. Mas, se algum infortúnio vos atingir, dirão: isso é por tua causa, ó mensageiro. Dize-lhes, ó mensageiro, tudo está nas mãos de Allah, tanto o bem como o mal. Eles não compreendem as palavras que lhes são transmitidas. 79. Qualquer bem que vos atinja é proveniente de Allah, é um favor concedido por ele. E qualquer mal que vos atinja é por causa das vossas próprias ações. E enviamos-te, ó mensageiro, como mensageiro para toda a humanidade, com a missão de transmitir a mensagem do teu Senhor. E Allah é suficiente como testemunha de tua veracidade e das provas que te foram concedidas. Benefícios dos versículos. A obrigação de lutar pela causa de Allah para elevar sua palavra e ajudar os oprimidos. A ênfase de que a vida futura é melhor do que este mundo efêmero e suas luxúrias para aqueles que temem Allah e praticam a obediência.
A compreensão de que tanto o bem quanto o mal são decretados por Allah, e que as adversidades podem ser resultado dos pecados e transgressões cometidos. A lembrança de que a morte alcançará todas as pessoas, independentemente de sua localização ou posição. A rejeição daqueles que atribuem o infortúnio ao mensageiro, enfatizando que tudo está nas mãos de Allah e que eles não compreendem a verdade das palavras transmitidas. 80. Quem obedece ao mensageiro, aderindo ao que ele ordena e evitando o que ele proíbe, certamente obedece ao comando de Allah. E aqueles que se afastam da tua obediência, ó mensageiro, não te entristeças por eles. Não te incumbimos de ser um vigia sobre eles para guardar suas ações. Somos nós quem registra suas ações e os responsabiliza. 81. Os hipócritas dizem com suas línguas, nós obedecemos às tuas ordens e te seguimos. Mas quando se afastam de ti, conspiram secretamente contra ti, contrariando o que te mostram. Allah conhece bem suas conspirações. Ele os recompensará por sua maldade. Não te preocupes com eles, pois não te causarão dano algum. Entrega o teu assunto a Allah, confia nele, e Allah é suficiente como protetor em quem confiar. 82. Por que eles não ponderam sobre o Alcorão e o estudam para que lhes seja comprovado que nele não há contradição nem confusão? E para que conheçam a veracidade daquilo com que tu vieste? Se fosse de outra fonte que não fosse Allah, certamente encontrariam nele muita contradição nos seus decretos e muita divergência nos seus significados. 83. Quando lhes chega alguma notícia relacionada à segurança e felicidade dos crentes, ou ao seu medo e tristeza, espalham-na e a propagam secretamente. Se tivessem consultado o mensageiro de Allah, bem como as pessoas dotadas de opinião, conhecimento e sinceridade, teriam obtido o conselho adequado sobre se deveriam divulgá-la ou ocultá-la. Se não fosse a graça de Allah e sua misericórdia por meio do Islã e do Alcorão, ó crentes, teriam sido afetados por esses hipócritas. Apenas poucos de vocês seguiram as insinuações de Satanás. 84. Ó mensageiro, lute pela causa de Allah para levar sua palavra. Não és responsável por além de ti mesmo no combate. Encoraje os crentes a lutar, pois talvez Allah os afaste com a força dos descrentes. E Allah é mais poderoso e severo em punição. 85. Quem se esforça para trazer o bem aos outros terá sua parte na recompensa. E quem se esforça para trazer o mal aos outros terá sua parte no pecado. Allah é testemunha de tudo que as pessoas fazem, e ele os recompensará por isso. Portanto, aquele que for a causa de um bem terá uma parte e uma recompensa, e aquele que for a causa de um mal terá algo disso. 86. Quando alguém vos cumprimentar, cumprimentai-o com um cumprimento melhor ou respondei-lhe na mesma medida. E o melhor cumprimento é preferível. Certamente, Allah está atento ao que fazeis, e ele recompensará cada um de acordo com suas ações. Benefícios dos versículos. O estudo e reflexão sobre o Alcorão leva à certeza de que é uma revelação de Allah, isenta de contradições e confusões. Não é permitido divulgar notícias que possam abalar a segurança dos crentes ou causar medo e pânico entre eles. As questões relacionadas aos muçulmanos e aos assuntos públicos devem ser discutidas e decididas por pessoas de conhecimento e autoridade. A permissibilidade da intercessão benevolente, que não envolve pecado nem violação dos direitos das pessoas, e a proibição de qualquer intercessão que envolva pecado ou violação. A exortação ao combate pela causa de Allah, lembrando que o profeta não é responsável além de si mesmo no combate. A recompensa para aqueles que buscam o bem para os outros e a punição para aqueles que buscam o mal. A importância de responder aos cumprimentos de maneira mais generosa e preferível. Allah está atento às ações das pessoas e as recompensará de acordo. 87. Allah não tem outro merecedor de adoração além dele, para reunir todos vocês no dia da ressurreição, que é incontestável, para retribuir vocês por suas ações. E ninguém fala com mais veracidade do que Allah. 88. Qual é o problema com vocês, ó crentes, que se dividiram em dois grupos diferentes em relação aos hipócritas? Um grupo diz para lutar contra eles por sua incredulidade, enquanto o outro grupo diz para deixá-los em paz por causa de sua fé. Não era apropriado que vocês se dividissem em relação a eles. Allah os devolveu à incredulidade e ao desvio devido às suas ações. Vocês desejam guiar aqueles a quem Allah não permitiu serem guiados?
E quem Allah desviar, não encontrará um caminho para a orientação. 89. Os hipócritas desejam que vocês se tornem incrédulos como eles, para que vocês estejam em pé de igualdade na descrença. Portanto, não tomem os hipócritas como aliados em sua hostilidade até que eles emigrem pela causa de Allah, abandonando a terra da associação ao monoteísmo para as terras do Islã, como evidência de sua fé. Se eles se afastarem e persistirem em sua condição, então capturai-os e matai-os onde quer que os encontrem. Não tomem os hipócritas como aliados ou protetores, que apoiarão vocês em seus assuntos, nem como ajudantes contra seus inimigos. Exceto aqueles hipócritas que se aproximam de vocês, tendo um pacto firme com outro povo, concordando em não lutar, ou aqueles que vêm até vocês com os corações restritos, desejando não lutar nem contra vocês nem contra seu próprio povo. Se Allah quisesse, ele lhes teria dado poder sobre vocês, e eles teriam lutado contra vocês. Aceitem a segurança que vem de Allah e não os ataquem nem os capturem. Se eles se afastarem de vocês e não lutarem contra vocês, e oferecerem a vocês paz e reconciliação, então Allah não lhes permitiu qualquer caminho para atacá-los ou capturá-los. 91. Vocês encontrarão outro grupo de hipócritas que mostra fé em vocês para se salvaguardarem, mas mostra incredulidade para seu próprio povo, quando retornam a eles, para garantir sua segurança. Sempre que são convidados a abandonar a crença em Allah e a associar parceiros a ele, caem na incredulidade de forma mais intensa. Portanto, se esses hipócritas não abandonarem a luta contra vocês e não procurarem reconciliação, e se eles abaixarem suas mãos de agressão contra vocês, então capturem-nos e matem-nos onde quer que os encontrem. Esses são aqueles cuja descrição claramente estabelecemos para vocês, devido à sua traição e astúcia. Benefícios dos versículos. Revela a divergência entre os crentes em relação aos hipócritas e estabelece a maneira correta de lidar com eles. Explica como lidar com os hipócritas de acordo com suas circunstâncias e interesses. Destaca a justiça do Islã em lidar com aqueles que não prejudicam os crentes. Revela a hipocrisia dos hipócritas que mostram fé apenas para sua segurança pessoal. Orienta os crentes a permanecerem vigilantes contra os hipócritas e a não cair em suas 92. Não é permitido para um crente matar outro crente, exceto se isso acontecer por engano. Aquele que matar um crente por engano deve libertar um escravo crente e pagar um resgate como expiação pelo seu ato. Além disso, os parentes do falecido têm o direito de receber uma compensação do assassino, a menos que perdoem a compensação. Se a vítima pertencia a uma nação em guerra com vocês e era um crente, então o assassino deve libertar um escravo crente, mas não há compensação a ser paga. Se a vítima não era crente, mas pertencia a uma nação com a qual vocês têm um pacto de paz, como os povos protegidos, dhimis, então os parentes do falecido têm o direito de receber uma compensação do assassino, e o assassino deve libertar um escravo crente como expiação pelo seu ato. Se ele não encontrar um escravo para libertar ou não puder pagar o resgate, então ele deve jejuar 2 meses consecutivos sem interrupção, sem romper o jejum nesses meses, para que Allah o perdoe pelo que fez. Allah está ciente das ações e intenções de seus servos, e ele é sábio em sua legislação e providência. 93. Aquele que intencionalmente mata um crente injustamente terá como retribuição a entrada no inferno, onde permanecerá eternamente. A ira de Allah estará sobre ele, e ele será expulso de sua misericórdia. Um grande castigo foi preparado para ele por cometer esse grande pecado. 94. Ó crentes, quando vocês saírem para a guerra pela causa de Allah, sejam firmes e não digam a quem lhes mostra sinais de sua fé, você não é um crente, quando o que o levou a mostrar o Islã é o medo pela sua vida e bens. Ao matá-lo, vocês buscam apenas os prazeres passageiros deste mundo, como os despojos de guerra. Saibam que junto a Allah há muitos despojos que são melhores e maiores do que isso. Assim eram vocês antes, quando escondiam sua fé das pessoas. Allah os agraciou com o Islã e protegeu suas vidas. Portanto, sejam firmes. Allah não está alheio a nenhuma de suas ações, mesmo que sejam insignificantes, e ele os recompensará de acordo. Benefícios dos versículos.
O Alcorão enfatiza a santidade da vida de um crente e proíbe seu assassinato, a menos que ocorra por engano. Estabelece a expiação necessária para aquele que mata um crente por engano. Esclarece as diferentes circunstâncias em que a compensação é devida aos parentes do falecido. Adverte sobre a gravidade de matar um crente intencionalmente, destacando as severas consequências disso. Orienta os crentes a serem cautelosos durante a guerra e a não julgar precipitadamente a fé dos outros. Armadilhas. 95. Os crentes que permanecem sentados, sem participar da jihad pela causa de Allah, não são iguais àqueles que possuem desculpas válidas, como os doentes, os cegos e aqueles que lutam pela causa de Allah com seus bens e suas vidas. Allah concedeu uma posição superior aos que lutam pela causa de Allah com seus bens e suas vidas em comparação aos que se sentam e não participam da jihad. No entanto, tanto os que lutam quanto os que se sentam têm uma recompensa de acordo com sua intenção e esforço. Allah preferiu os que lutam sobre aqueles que se sentam, concedendo-lhes uma grande recompensa. 96. Essa recompensa é dividida em diferentes níveis, juntamente com o perdão de seus pecados e a misericórdia de Allah. E Allah é o perdoador, o misericordioso para com seus servos. 97. Aqueles cujas almas são tomadas pelos anjos enquanto estão em pecado por não emigrarem da terra da descrença para a terra do Islã, os anjos repreenderão e os questionarão no momento de sua morte, dizendo: em que estado vocês estavam? E como vocês se distinguiram dos politeístas? Eles responderão com desculpas: éramos fracos e não tínhamos poder para nos defender ou encontrar uma maneira de nos libertar da opressão. Então, os anjos repreenderão: não era a terra de Allah espaçosa o suficiente para vocês migrarem para ela e protegerem sua religião e a si mesmos da humilhação e opressão. Aqueles que não fizeram a migração terão a morada deles como fogo, e será um destino terrível para eles. 98-99. No entanto, os fracos com desculpas são excluídos dessa advertência, sejam eles homens, mulheres ou crianças, que não têm força para remover a injustiça e a opressão de si mesmos, e não encontram um caminho para se libertar da opressão. Talvez Allah, em sua misericórdia e bondade, perdoe-os. E Allah é perdoador para aqueles que se arrependem entre seus servos, e Ele é misericordioso para com eles. Quando mencionou-se a advertência sobre negligenciar a migração, Allah encorajou a migração, dizendo: sim, aquele que migra da terra da descrença para a terra do Islã em busca da satisfação de Allah, encontrará na terra para a qual migrou uma morada transformada e um lugar diferente de sua terra que deixou. Ele obterá nela honra e sustento amplo. Aquele que sai de sua casa como um migrante para Allah e seu mensageiro, mas a morte o alcança antes de chegar ao seu destino de migração, sua recompensa ainda será garantida por Allah, e não lhe causará dano o fato de não ter chegado ao seu destino de migração. E Allah é perdoador para aqueles que se arrependem entre seus servos, e Ele é misericordioso para com eles. 101. Quando vocês viajarem pela terra, não há pecado em encurtar a oração de 4 unidades para 2 unidades, se temerem que os descrentes lhes causem algum mal. Pois a hostilidade dos descrentes é clara e evidente. Benefícios dos versículos. Destaca a virtude da jihad pela causa de Allah e a grande recompensa dos combatentes. Indica que aqueles com desculpas válidas são isentos do dever da jihad, mas ainda podem obter recompensa se sua intenção for boa. Enfatiza a importância da migração para a terra do Islã e adverte sobre as consequências da negligência nesse dever. Permite a diminuição da oração durante as viagens, se houver temor de perseguição por parte dos descrentes. 102. Se você, ó mensageiro, estiver no exército durante o combate contra o inimigo e desejar realizar a oração com eles, divida o exército em 2 grupos. Um grupo ficará de pé para orar com você, e eles levarão suas armas consigo durante a oração. O outro grupo ficará em guarda. Quando o primeiro grupo terminar uma unidade de oração com o líder, eles podem completar sua própria oração. Depois de terminarem, eles devem ficar atrás de você, em direção ao inimigo. Então, o grupo que estava em guarda e não orou deve realizar uma unidade de oração com o líder. Quando o líder fizer a saudação final, eles podem completar o restante de sua oração. Eles devem estar preparados e carregar suas armas. Pois os incrédulos desejam que você negligencie suas armas e pertences quando estiver orando, para que eles possam atacá-los de surpresa.
Não há pecado sobre vocês se sofrerem ferimentos devido à chuva ou se estiverem doentes, entre outras condições, e não carregarem suas armas. Tomem as precauções que puderem contra o inimigo, pois Allah preparou um castigo humilhante para os incrédulos. 103. Quando vocês terminarem a oração, ó crentes, lembrem-se de Allah com glorificação, louvor e exaltação, em todas as circunstâncias, seja de pé, sentados ou deitados. Quando o medo desaparecer e vocês estiverem em segurança, realizem a oração completa, observando todos os pilares, obrigações e atos recomendados, de acordo com o que foram ordenados. A oração é um dever prescrito para os crentes em horários determinados, exceto quando houver uma desculpa válida. Isso se aplica quando vocês estiverem em residência. Quanto a quando estiverem viajando, vocês têm permissão para combinar e encurtar a oração. 104. Ó crentes, não enfraqueçam nem sejam preguiçosos em buscar o inimigo dos incrédulos. Se vocês sentirem dor em decorrência de ferimentos e mortes, saibam que eles também sofrem como vocês. Eles experimentam o mesmo que vocês. Que a paciência deles não seja maior do que a sua, pois vocês esperam de Allah recompensas, vitória e apoio que eles não esperam. Allah é conhecedor das condições de seus servos e sábio em seu planejamento e legislação. 105. Certamente, revelamos a você, ó mensageiro, o Alcorão contendo a verdade, para que você possa julgar entre as pessoas em todos os assuntos, com base no conhecimento que Allah lhe concedeu, e não de acordo com seus desejos e opiniões pessoais. Não seja protetor dos traidores em relação a si mesmos e às suas promessas, defendendo-os contra aqueles que buscam a verdade. Benefícios dos versículos. Legitimidade da oração durante tempos de medo e explicação de suas regras e características. Incentivo a buscar todas as medidas necessárias em todas as circunstâncias, enfatizando que um crente não é desculpado por negligenciá-las, mesmo durante o ato de adoração. Recomendação de lembrar constantemente de Allah, pois é a vida dos corações e a fonte de tranquilidade. Advertência contra a fraqueza e preguiça durante o combate contra o inimigo, e encorajamento à paciência nessa situação. Allah revelou ao Corão para o mensageiro como uma fonte de orientação para julgar entre as pessoas em todos os assuntos, baseado na revelação divina, não em desejos pessoais. 108. Eles se escondem das pessoas quando cometem um pecado, por medo e vergonha, mas não podem se esconder de Allah, pois ele os envolve com sua presença e nada lhes passa despercebido. Quando eles se reúnem em segredo para planejar o que Allah não aprova, como defender o pecador e acusar o inocente, Allah está cercando todas as suas ações, tanto em público quanto em segredo, e nada lhe escapa. Ele os recompensará de acordo com suas ações. 109. Aqui estão vocês, aqueles que estão preocupados com o destino daqueles que cometem crimes. Vocês os defendem nesta vida para provar sua inocência e evitar que sejam punidos. Mas quem os protegerá de Allah no dia da ressurreição, quando ele conhece a verdadeira condição deles? E quem será seu defensor naquele dia? Certamente, ninguém pode fazer isso. 110. Aquele que comete uma má ação ou oprime a si mesmo através de pecados, em seguida, busca o perdão de Allah, arrependido e afastado do pecado, encontrará Allah sempre disposto a perdoar seus pecados e misericordioso com ele. 111. Aquele que comete um pecado, seja pequeno ou grande, receberá a punição correspondente, que pode ser além do próprio pecado. Allah é conhecedor das ações de seus servos, sábio em seu planejamento e legislação. 112. Aquele que cometer um erro não intencional ou um pecado deliberado e, em seguida, acusar uma pessoa inocente desse pecado, estará carregando consigo uma grande mentira e um pecado manifesto. 113. Se não fosse pela graça de Allah sobre você, ó mensageiro, em sua proteção contra o desvio por parte daqueles que conspiram para desviá-lo da verdade e influenciá-lo a julgar injustamente, eles teriam conseguido. Eles só se desviam de si mesmos, porque a consequência de suas tentativas de desviar os outros recairá sobre eles. Allah revelou ao Corão e a Suna para você e lhe ensinou orientação e luz que você não conhecia anteriormente. O favor de Allah sobre você com a profecia e a proteção é imenso. Benefícios dos versículos. Proibição de defender e disputar em favor dos transgressores, pois isso é uma cooperação no pecado e na agressão. O temor e a reverência a Allah devem estar acima do medo e da vergonha em relação às pessoas.
A ampla misericórdia de Allah e seu perdão para aqueles que se arrependem de seus pecados e se afastam deles. Advertência contra acusar injustamente os inocentes e caluniá-los, destacando a gravidade desse ato. Reconhecimento da graça de Allah sobre o mensageiro em sua proteção contra os desviados e a importância do Alcorão e da Suna como fontes de orientação e luz. 114. Não há benefício em muitas palavras que agradam as pessoas e não trazem proveito, exceto quando suas palavras são um comando para a caridade ou uma ação reconhecida pela lei e sustentada pela razão, ou um convite para a reconciliação entre aqueles que estão em conflito. E quem fizer isso, buscando a satisfação de Allah, receberá uma grande recompensa. 115. E aquele que desafia o mensageiro e se opõe ao que ele trouxe depois que a verdade lhe foi esclarecida, e segue um caminho diferente do caminho dos crentes, o deixamos com sua escolha e não o guiaremos para a verdade, pois ele se afastou intencionalmente. Ele entrará no fogo do inferno, onde enfrentará um calor intenso, e será um péssimo destino para ele. 116. Allah não perdoa que se associe algo a ele, mas perdoa os pecados que estão abaixo da associação a ele, para quem ele desejar, por sua misericórdia e favor. E quem associa algo a Allah, se desviou da verdade e se afastou dela de forma significativa, porque ele colocou o Criador e a criação em pé de igualdade. 117. Esses adoradores dos ídolos que invocam além de Allah não são nada além de ídolos nomeados com nomes femininos, como Al-Lat e Al-Uzza. Eles não têm benefício nem dano. Na verdade, eles estão adorando um demônio que está fora da obediência a Allah, e não há benefício nisso, pois é ele quem os ordena a adorar os ídolos. 118. E por isso, Allah o expulsou de sua misericórdia. E esse demônio fez um juramento a seu senhor, dizendo: certamente, farei com que uma parte dos seus servos se desvie do caminho certo. 119. E certamente, farei com que eles desviem do seu caminho reto, e certamente, os iludirei com falsas promessas que embelezarão seu desvio. E ordenarei que cortem as orelhas do gado, proibindo o que Allah permitiu. E ordenarei que mudem a criação de Allah e sua natureza. E quem toma o demônio como aliado e o obedece, certamente sofrerá uma grande perda ao se aliar ao demônio amaldiçoado. 120. O demônio faz promessas falsas a eles e lhes inspira desejos vãos, mas na realidade, tudo o que ele promete é falso e não tem verdade. 121. Esses seguidores dos passos do demônio e do que ele lhes incita terão como morada o fogo do inferno, onde não encontrarão nenhuma saída para escapar. Benefícios dos versículos. A maioria das conversas que as pessoas têm não traz benefício e pode até ser prejudicial, exceto quando envolve comandos de caridade, ações virtuosas ou convites para a reconciliação entre as pessoas. Aqueles que desafiam o mensageiro Muhammad, que a paz esteja com ele, e se desviam do caminho dos crentes acabarão se afastando de Allah e entrando no fogo do inferno. A associação de parceiros a Allah é um pecado imperdoável, enquanto outros pecados podem ser perdoados por sua misericórdia e favor. A adoração de ídolos é inútil, pois esses ídolos não têm poder ou benefício. Na verdade, eles são instigados por demônios. O demônio faz falsas promessas e ilude as pessoas com desejos vãos, mas tudo o que ele promete é falso e não tem verdade. Aqueles que seguem os passos do demônio acabarão no fogo do inferno, sem encontrar uma saída. 122. E aqueles que acreditam em Allah e praticam boas ações próximas a ele, os admitiremos em jardins abaixo dos quais fluem rios, onde permanecerão eternamente. Essa é uma promessa verdadeira de Allah, e ele nunca falha em suas promessas. E ninguém é mais veraz em suas palavras do que Allah. 123. A salvação e o sucesso não estão ligados ao que vocês desejam, ó muçulmanos, ou ao que desejam as pessoas do livro. Na verdade, estão ligados às suas ações. Aqueles entre vocês que praticam mais ações serão recompensados por elas no dia da ressurreição e não encontrarão, além de Allah, um aliado que lhes traga benefício ou um protetor que afaste o dano deles. 124. E aqueles que praticam boas ações, sejam homens ou mulheres, e são verdadeiramente crentes em Allah, são aqueles que combinam fé e ação. Eles entrarão no paraíso e não terão nada diminuído de suas recompensas. Mesmo que seja algo tão pequeno quanto o interior de um caroço de tâmara. 125. E ninguém tem uma religião melhor do que aquele que se entrega a Allah, tanto externamente quanto internamente, e dedica sinceramente suas intenções a ele.
Ele também age bem, seguindo o que foi prescrito, e segue a religião de Ibrahim, que é a base da religião de Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele se afasta da associação e da descrença em direção à unicidade e fé. Allah escolheu Ibrahim como amigo e o amou acima de toda a sua criação. 126. E a Allah pertence o domínio de tudo nos céus e na terra. E Allah tem conhecimento, poder e cuidado sobre todas as coisas que ele criou. 127. E eles te perguntam, ó mensageiro, sobre as questões relacionadas às mulheres e sobre o que é obrigatório para elas e o que está sobre elas. Diga, Allah esclarece para vocês o que vocês perguntaram e revela para vocês o que é recitado no Alcorão sobre o assunto das mulheres órfãs que estão sob sua autoridade. Vocês não lhes dão o que Allah prescreveu para elas em termos de dote ou herança, e vocês não desejam casar com elas, mas sim retê-las por avareza em relação às suas riquezas. Allah também esclarece o que é obrigatório para os necessitados entre as crianças, dando-lhes seus direitos de herança, e proíbe que vocês os prejudiquem apoderando-se de seus bens. Allah também esclarece a obrigação de tratar os órfãos com justiça, cuidando de seus assuntos neste mundo e no próximo. E qualquer bem que vocês façam pelos órfãos e pelos outros, Allah está ciente disso e os recompensará por isso. Benefícios dos versículos. A recompensa de Allah não é alcançada apenas por desejos e palavras, mas sim pela fé e boas ações. A recompensa é proporcional às ações realizadas, sendo que aqueles que praticam mais ações serão recompensados de acordo, e aqueles que praticam boas ações serão recompensados de forma ainda melhor. A sinceridade e o seguimento corretos são os critérios para a aceitação das ações por parte de Allah. O Islã enfatiza os direitos das mulheres e das crianças, proibindo a opressão e obrigando a proteção de seus interesses de acordo com o que foi prescrito. A posse e o controle de tudo nos céus e na terra pertencem a Allah, e ele tem conhecimento e cuidado sobre tudo. Allah esclarece as questões relacionadas às mulheres e aos órfãos, instruindo sobre os direitos deles e proibindo a injustiça e a retenção indevida de seus direitos. Allah valoriza o cuidado e a justiça para com os órfãos, e recompensará qualquer bondade feita em relação a eles e aos outros. 128. Se uma mulher teme seu marido e se afasta dele, sem desejo por ele, não há pecado para ambos se eles se reconciliarem, desde que ela renuncie a alguns de seus direitos, como o direito ao sustento e ao leito. A reconciliação é melhor para eles do que o divórcio. As almas foram inclinadas à avareza e ao egoísmo, então ela não deve se recusar a renunciar a seus direitos. Os dois cônjuges devem tratar desse comportamento através da educação da alma para a tolerância e a bondade. Se melhorarem em todos os assuntos e temerem a Deus, obedecendo a seus comandos e evitando suas proibições, então Deus é conhecedor de suas ações, nada lhe é oculto, e ele os recompensará por isso. 129. Vocês, maridos, não podem ser completamente justos com suas esposas em termos de afeição emocional, mesmo que desejem fazê-lo, devido a circunstâncias além de seu controle. Não se inclinem completamente para aquelas que não amam, deixando-as como se estivessem suspensas, nem se divorciem delas. Se vocês se reconciliarem entre si, carregando o fardo de fazer algo que não desejam em relação aos direitos da esposa, e temerem a Deus nessa situação, então Deus é perdoador, misericordioso com vocês. 130. Se o casal se separar por divórcio ou dissolução do casamento, Deus enriquecerá ambos com sua generosidade. O homem será enriquecido com uma esposa melhor do que ela, e a mulher será enriquecida com um marido melhor do que ele. E Deus é o detentor de vasta generosidade e misericórdia, sábio em seu planejamento e decreto. 131. A Deus pertence o domínio de tudo nos céus e na terra, e certamente fizemos um pacto com os seguidores do livro, judeus e cristãos, e fizemos um pacto com vocês para obedecerem aos comandos de Deus e evitarem suas proibições. Se vocês negarem esse pacto, só prejudicarão a si mesmos. Deus não precisa da sua obediência, pois ele possui o domínio de tudo nos céus e na terra. Ele é independente de toda a sua criação, e ele é louvado por todos os seus atributos e ações. 132. A Deus pertence o domínio de tudo nos céus e na terra. Ele merece ser obedecido, e Deus é suficiente como guardião e administrador de todos os assuntos de sua criação. 133. Se ele quiser, ele pode destruí-los, ó humanos, e trazer outros em seu lugar, que obedecerão a Deus e não o desobedecerão. E Deus é capaz disso.
134. Aqueles entre vocês, ó humanos, que buscam apenas a recompensa deste mundo com suas ações, saibam que junto a Deus está a recompensa deste mundo e do próximo. Portanto, busquem sua recompensa e saibam que Deus ouve suas palavras e vê suas ações. Ele os recompensará por elas. Benefícios dos versículos. É recomendado que haja reconciliação entre os cônjuges em caso de disputa, priorizando o interesse mútuo ao renunciar a alguns direitos para manter o casamento. Deus estabeleceu a justiça entre as esposas, especialmente nos assuntos materiais que estão sob o controle dos maridos, enquanto a lei religiosa permite a tolerância quando a justiça emocional, como o amor e a afeição, é difícil de ser alcançada. Não há problema se o casal se separar quando a convivência se tornar impossível. A recomendação geral a todos é temer a Deus, obedecendo a seus comandos e evitando suas proibições. 135. Ó vós que credes! Tende fé em Allah e seu mensageiro e observai a justiça em todos os momentos. Sede testemunhas imparciais, mesmo que seja contra vós próprios, vossos pais ou parentes próximos. Que a pobreza ou a riqueza de alguém não vos desvie da justiça. Allah é mais digno de atender tanto ao necessitado quanto ao próspero, e ele é o mais sábio quanto aos seus interesses. Não sigais as vossas paixões, para não vos afastardes da verdadeira justiça. Se distorceis ou vos recusais a testemunhar a verdade, sabei que Allah está bem ciente do que fazeis. 136. Ó vós que credes! Mantende firmes vossa fé em Allah, em seu mensageiro, no Alcorão que ele revelou ao seu mensageiro e nos livros que ele revelou anteriormente. Quem nega a Allah, a seus anjos, a seus livros, a seus mensageiros e ao dia do juízo final, desviou-se gravemente do caminho reto. 137. Aqueles que voltam à descrença depois de terem abraçado a fé, depois de terem sido guiados, e depois de terem aceitado a fé novamente e persistido na descrença, Allah não perdoará seus pecados, nem os guiará ao caminho reto. 138. Anuncia aos hipócritas, que mostram fé exteriormente enquanto escondem a incredulidade em seus corações, que terão um doloroso castigo no dia da ressurreição. 139. Esse castigo é porque eles tomaram os incrédulos como amigos e protetores em vez dos crentes. E que estranha escolha fizeram! Buscam junto a eles o poder e a proteção? Porém, todo o poder e proteção pertencem a Allah. 140. Allah revelou para vós, ó crentes, no nobre Alcorão, que quando estiverdes sentados com pessoas que negam os versículos de Allah e zombam deles, deveis levantar-vos e afastar-vos de sua companhia, até que mudem de assunto e não mais neguem nem zombem dos versículos. Se permanecerdes com eles após terdes ouvido isso, estareis agindo como eles, desobedecendo o mandamento de Allah, assim como eles desobedeceram negando a fé. Certamente, Allah juntará os hipócritas, que mostram o Islã externamente enquanto escondem a descrença, com os incrédulos no fogo do inferno no dia da ressurreição. A obrigação da justiça ao julgar entre as pessoas e ao testemunhar, mesmo que a verdade atinja a própria pessoa ou um parente próximo. O crente deve esforçar-se em realizar ações que aumentem sua fé em seus corações e estabelecê-la firmemente. O grande perigo dos hipócritas para o Islã e seus seguidores, e por isso Allah os ameaçou com um severo castigo no além. Se um crente não puder se opor àqueles que zombam dos versículos de Allah e de sua lei, não é permitido sentar-se com eles nessas circunstâncias. 141. Aqueles que aguardam o que vos acontecerá, seja bem ou mal. Se obtiverdes uma vitória de Allah e obtiverdes um despojo, dirão, não estávamos convosco. Não testemunhamos o que testemunhastes. Para que possam participar do despojo. Mas, se houver uma parte para os incrédulos, eles dirão, não cuidamos de vós? Não vos protegemos contra os crentes? Allah julgará entre todos vós no dia da ressurreição, e ele recompensará os crentes com o paraíso e punirá os hipócritas com o mais baixo nível do inferno. Allah não permitirá que os incrédulos tenham poder sobre os crentes, pela sua graça. Pelo contrário, a sorte final pertencerá aos crentes. 142. Os hipócritas tentam enganar Allah, mostrando-se como muçulmanos, mas escondendo a descrença em seus corações. Mas Allah os engana, pois ele preserva suas vidas, mesmo sabendo de sua incredulidade, e lhes reserva um severo castigo na outra vida. Quando se levantam para a oração, levantam-se preguiçosamente, mostrando aversão.
Eles mencionam Allah apenas um pouco, quando veem os crentes. 143. Esses hipócritas estão em uma situação de indecisão. Não estão verdadeiramente com os crentes nem com os incrédulos. Exteriormente, estão com os crentes, mas interiormente estão com os incrédulos. Quem Allah desvia, não encontrarás um caminho para guiá-lo do desvio. 144. Ó vós que credes em Allah e seguis o seu mensageiro. Não tomeis os incrédulos como amigos em vez dos crentes. Quereis apresentar a Allah uma prova evidente contra vós mesmos, ao fazerdes isso? Os hipócritas serão colocados no nível mais baixo do inferno no dia da ressurreição, e não encontrarão nenhum ajudante para os livrar do castigo. 145. Exceto aqueles que se arrependem sinceramente de sua hipocrisia, corrigem seus corações, cumprem sua aliança com Allah e dedicam suas ações exclusivamente a Ele, sem ostentação. Esses são aqueles que compartilham essas qualidades com os crentes nesta vida e na vida futura. Allah recompensará generosamente os crentes por suas boas ações. 146. Allah não precisa da vossa punição se fordes gratos a Ele e acreditardes nele. Ele é altamente misericordioso e compassivo. Ele vos punirá apenas pelos vossos pecados. Mas se melhorardes as vossas ações, agradecerdes suas bênçãos e acreditardes nele sinceramente, tanto em público como em segredo, ele não vos punirá. Allah é agradecido por aqueles que reconhecem suas bênçãos e lhes concederá uma grande recompensa. Ele é conhecedor da fé de suas criaturas e recompensará cada um de acordo com suas ações. Benefícios dos versículos. Descrição das características dos hipócritas, incluindo sua preocupação com o próprio benefício, seja com os crentes ou com os incrédulos. Destaque para a indecisão e confusão dos hipócritas, que não estão verdadeiramente com os crentes nem com os incrédulos. Proibição estrita de tomar os incrédulos como amigos em detrimento dos crentes. A ameaça do castigo reservado aos hipócritas no dia da ressurreição. A promessa de recompensa para aqueles que se arrependem sinceramente da hipocrisia e se dedicam a Allah com sinceridade. A ênfase na importância da fé e das boas ações como meio de evitar o castigo de Allah e obter sua recompensa. 148. Deus não gosta da manifestação pública de falar mal, mas ele o detesta e ameaça com punição. No entanto, aquele que foi injustiçado pode manifestar-se falando mal para reclamar de seu opressor, orar contra ele e puni-lo com palavras semelhantes. Porém, a paciência do oprimido é melhor do que manifestar-se falando mal. Deus é ouvinte de suas palavras e conhece suas intenções, então cuidado com falar mal ou tê-lo como objetivo. 149. Se vocês revelarem qualquer bem que tenham dito ou feito, ou ocultarem, ou superarem aqueles que lhes fizeram mal, saibam que Deus é perdoador e capaz. Que o perdão faça parte de suas qualidades, talvez assim Deus perdoe vocês. 150. Aqueles que negam a existência de Deus e negam seus mensageiros, e desejam criar divisões entre Deus e seus mensageiros, alegando acreditar em alguns mensageiros e negar outros, e pretendem seguir um caminho intermediário entre a fé e a descrença, iludindo-se que isso salvará. 151. Esses são realmente os incrédulos, pois quem nega os mensageiros ou algum deles, nega também a Deus e seus mensageiros. Preparamos um castigo humilhante para os incrédulos no dia da ressurreição, como punição por sua arrogância em relação à fé em Deus e seus mensageiros. Após mencionar o castigo dos incrédulos, Deus mencionou o castigo dos crentes, dizendo: 152. Aqueles que acreditam em Deus, o adoram sozinho, sem associar qualquer coisa a Ele, e confirmam a veracidade de seus mensageiros, sem fazer distinção entre eles como os incrédulos fazem. Pelo contrário, acreditam em todos eles. Esses receberão de Deus uma grande recompensa, como retribuição por sua fé e boas ações que seguem essa fé. Deus é perdoador para aqueles que se arrependem de seus servos e misericordioso com eles. 153. Os judeus pedem a você, ó mensageiro, que lhes envie um livro do céu de uma só vez, como aconteceu com Moisés, como um sinal de sua veracidade. Não se surpreenda com isso, pois seus antepassados pediram a Moisés coisas ainda maiores do que estão pedindo a você. Eles pediram a Moisés que vissem Deus abertamente, mas foram atingidos por um castigo por causa do que cometeram. Então, Deus os ressuscitou e eles adoraram o bezerro em vez de Deus, mesmo depois de receberem os sinais claros que provavam a unicidade de Deus em seu senhorio e divindade.
Em seguida, perdoamos isso e concedemos a Moisés uma evidência clara contra seu povo. 154. E levantamos a montanha sobre eles como garantia de que cumpririam o compromisso solene que assumiram, a fim de cumprir o que foi ordenado a eles. E dissemos a eles, depois de levantar a montanha, entrem na cidade de Jerusalém prostrando-se humildemente. No entanto, eles entraram rastejando sobre seus rostos e dissemos a eles, não violem o sábado cometendo atos de caça. Mas a atitude deles foi apenas cometer atos de caça. Assim, fizemos um pacto severo com eles, mas eles violaram o pacto que assumiram. Benefícios dos versículos. É permitido ao oprimido falar sobre sua injustiça e sobre seu opressor para aqueles de quem se espera que tomem seu direito, mesmo que diga coisas desagradáveis sobre o opressor. O oprimido é incentivado ao perdão, mesmo que seja capaz de retaliar, assim como Deus perdoa, apesar de sua capacidade de punir seus servos. Não é permitido fazer distinção entre os mensageiros na crença, acreditar em alguns e negar outros, mas é obrigatório acreditar em todos eles. 155. Nós os expulsamos de nossa misericórdia devido à sua violação do pacto que tinham firmado, à sua negação dos sinais de Deus e à sua audácia de matar os profetas. Eles disseram a Maomé, que a paz esteja com ele, nossos corações estão cobertos, então não entendo o que dizemos, e o assunto não é como eles afirmam. Mas Deus selou seus corações, então o bem não chega até eles, e eles não têm fé, exceto uma fé insignificante que não lhes é benéfica. 156. Nós os expulsamos de nossa misericórdia devido à sua incredulidade e à sua falsa acusação de adultério contra Maria, que a paz esteja com ela. 157. Nós os amaldiçoamos por sua arrogância e mentira, quando disseram, certamente matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Eles não o mataram nem o crucificaram, mas mataram um homem que se assemelhava a Jesus, e eles o crucificaram. Eles pensaram que o homem morto era Jesus, que a paz esteja com ele. Aqueles que o acusaram de matá-lo foram judeus, enquanto aqueles que afirmaram que ele foi ressuscitado foram cristãos. Ambos estão em dúvida e incerteza sobre o assunto, pois não têm conhecimento real, apenas seguem conjecturas. Conjecturas não substituem a verdade em nada. Eles não mataram Jesus, nem o crucificaram de forma alguma. 158. Pelo contrário, Deus o salvou de seus planos e o elevou a si mesmo com seu corpo e alma. Deus é poderoso em seu domínio, e ninguém pode derrotá-lo. Ele é sábio em seu planejamento, julgamento e legislação. 159. Não há ninguém do povo do livro que não acreditará em Jesus, que a paz esteja com ele, quando ele descer no final dos tempos, antes de sua morte. No dia do julgamento, Jesus será testemunha de suas ações, aquelas que estão de acordo com a lei divina e aquelas que a contradizem. 160. Por causa das injustiças dos judeus, proibimos certos alimentos que antes eram lícitos para eles. Proibimos tudo que tem unhas e o que é da categoria de boi e ovelha, exceto o que suas costas carregam. Eles se desviaram a si mesmos e desviaram os outros do caminho de Deus, tornando a obstinação em relação ao bem uma característica deles. 161. Devido ao seu envolvimento com usura, mesmo depois de Deus tê-los proibido de praticá-la, e devido à sua apropriação indevida dos bens das pessoas, preparamos um doloroso castigo para os incrédulos entre eles. Quando mencionou os defeitos do povo do livro, mencionou também os crentes entre eles, dizendo: 162. No entanto, aqueles que são firmes no conhecimento entre os judeus e os crentes acreditam no que Deus revelou a você, ó mensageiro, do Alcorão, e acreditam no que foi revelado nos livros anteriores a você, como a Torá e o Evangelho. Eles estabelecem a oração, dão o zakat de sua riqueza e acreditam em Deus como o único Deus, sem parceiros, e acreditam no dia da ressurreição. Aqueles que possuem essas qualidades receberão uma grande recompensa. 163. Certamente, revelamos a você, ó mensageiro, como revelamos aos profetas antes de você. Você não é um inovador. 163. Nós te revelamos, ó mensageiro, assim como revelamos aos profetas antes de ti. Não és um inovador entre os mensageiros, pois já revelamos a Noé e aos profetas que vieram depois dele. Também revelamos a Abraão, a seus filhos Ismael e Isaque, a Jacó, aos filhos de Jacó, às 12 tribos de Israel, e concedemos a Davi o livro,
o saltério. 164. Enviamos mensageiros com histórias que te contamos no Alcorão, e enviamos mensageiros com histórias que não te contamos, deixando suas menções por uma razão sábia. Deus falou diretamente com Moisés, sem intermédio, orando-o com um verdadeiro diálogo. 165. Enviá-los como portadores de boas novas para aqueles que creem em Deus e como advertência para aqueles que o negam, para que as pessoas não tenham desculpas diante de Deus após o envio dos mensageiros. Deus é poderoso em seu domínio e sábio em seu julgamento. 166. Se os judeus te negarem, Deus confirmará a veracidade do que foi revelado a ti no Alcorão. Ele revelou nele o conhecimento que ele deseja revelar aos seus servos, seja agradável ou desagradável, e os anjos testemunham a veracidade do que trouxeste, juntamente com o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é suficiente, mais do que qualquer outro testemunho. 167. Aqueles que negam a tua profecia e desviam as pessoas do Islã se afastaram da verdade de forma extrema. 168. Aqueles que negam a Deus e seus mensageiros, e persistem na incredulidade, Deus não perdoará seus pecados e não os guiará para o caminho que os levaria à salvação do castigo de Deus. 169. Exceto o caminho que leva à entrada no inferno, onde permanecerão para sempre. E isso é fácil para Deus, pois nada lhe é impossível. 170. Ó pessoas, o mensageiro Muhammad trouxe-lhes orientação e a verdadeira religião de Deus, então creiam no que ele trouxe, pois isso é o melhor para vocês nesta vida e na vida futura. Se vocês negarem a Deus, ele não precisa da sua fé, e sua incredulidade não lhe causará nenhum dano. Ele possui soberania sobre os céus e a terra e tudo o que está entre eles, e Deus é o conhecedor de quem merece ser guiado, facilitando a orientação para ele, e de quem não merece, cegando-o dela. Ele é sábio em suas palavras, ações, leis e decretos. Dos benefícios dos versículos. Confirmação da profecia e mensagem de Noé, Abraão e outros descendentes mencionados por Deus e daqueles cujas histórias não foram mencionadas por uma sabedoria conhecida apenas por ele. Confirmação do atributo de fala de Deus de uma maneira adequada à sua essência e majestade, pois Deus falou diretamente com seu profeta Moisés. Consolo para o profeta Muhammad, mostrando que Deus testemunha a veracidade de sua chamada profética, assim como os anjos também testemunham. 171. Diga, ó mensageiro, aos cristãos, os seguidores do Evangelho, não ultrapassem os limites em sua religião, e não digam sobre Deus senão a verdade em relação a Jesus, que a paz esteja com ele. O Messias, Jesus, filho de Maria, é apenas um mensageiro de Deus, enviado com a verdade. Ele foi criado por sua palavra seja, que foi enviada por Gabriel a Maria. E ele é um sopro de Deus, soprado por Gabriel por ordem de Deus. Portanto, acreditem em Deus e em seus mensageiros, sem fazer distinção entre eles. E não digam que existem três divindades. Abandonem essa afirmação falsa e corrupta. É melhor para vocês nesta vida e na vida futura. Deus é o único Deus, puro de ter parceiros ou filhos. Ele é o suficiente, o soberano dos céus e da terra e tudo o que há neles. Ele controla e administra tudo o que está nos céus e na terra. 172. Jesus, filho de Maria, não se recusaria a ser servo de Deus, nem os anjos que estão próximos a ele. Deus os elevou a um status elevado, mas eles não se tornaram divindades. Então, como vocês podem tomar Jesus como um Deus? E como os politeístas podem tomar os anjos como divindades? Aqueles que se recusam a adorar a Deus e se rebelam contra ele serão severamente punidos. Eles não encontrarão ninguém além de Deus para ajudá-los ou protegê-los. 173. Ó pessoas, uma clara prova do seu Senhor chegou até vocês, que corta as desculpas e elimina as dúvidas. É Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. E enviamos para vocês uma luz clara, que é o Alcorão. 174. Quanto àqueles que acreditam em Deus e seguem o Alcorão que foi revelado ao seu profeta, Deus terá misericórdia deles e os admitirá no paraíso. Ele aumentará as suas recompensas e elevará a sua posição. Ele os guiará para o caminho reto, que não tem desvios. É o caminho que leva aos jardins do Éden. Benefícios dos versículos. A afirmação de que Jesus é um ser humano, assim como sua mãe,
e que os cristãos desviados exageraram a ponto de considerá-los além da humanidade. A refutação da crença cristã na Trindade e a afirmação de que Deus é transcendente e não tem parceiro, semelhante ou rival. Também esclarece que Deus é único em sua essência, nomes e atributos. A prova de que Jesus e os anjos são todos servos criados por Deus e não se recusam a reconhecer sua servidão a Ele e a obedecer aos seus comandos. Portanto, como eles podem ser considerados divindades enquanto são servos de Deus? Na religião, existem evidências e provas racionais que refutam as dúvidas, e a luz e orientação que afastam a confusão e os desejos. 176. Eles te perguntam, ó mensageiro, sobre a herança dos parentes próximos que morrem sem deixar pais nem filhos. Diga, Deus esclarece a lei a respeito disso. Se uma pessoa morre sem ter pais nem filhos, mas tem uma irmã de mesmo pai ou uma irmã de mesmo pai e mãe, então ela terá direito à metade da herança. E se o falecido tiver um irmão de mesmo pai ou um irmão de mesmo pai e mãe, ele herdará o restante. Se não houver um irmão, mas houver uma irmã, então ela terá direito a 1/3 da herança. Isso é estabelecido depois de cumpridas as obrigações e os legados. Se houver mais de 2 irmãs, elas compartilharão 2/3 da herança. Se houver irmãos e irmãs, o macho terá o dobro da porção da fêmea. Deus esclarece para vocês as leis da herança, entre outras questões relacionadas, para que vocês não se desviem. E Deus tem pleno conhecimento de todas as coisas, nada lhe é oculto.